Boa noite a todo mundo. Cadê a Aline? Aline, cadê você, Aline? Cadê você, Aline? Vamos esperar a Aline entrar pra gente conversar. Boa noite para vocês que estão entrando. Agradeço a presença de cada um. Cadê a Aline? Você, Aline? Já te encontrei, já te convidei. Eu cheguei. Oi, Olá, que boa legal. noite. Boa noite. Vamos deixar o pessoal ir entrando um pouquinho. Tá tudo bem, Aline? Tá me Graças ouvindo a Deus. bem? Tô te Agora sim, né? ouvindo. Tá ouvindo? Tô. Tô ouvindo bem. Aham. Nada não tá legal, dá pra ouvir. Vamos lá, vamos começar. Aline, em primeiro lugar, eu quero te agradecer imensamente pela sua presença, pela sua contribuição conosco, tá? Quero dizer para você que é uma honra estar com você aqui. Quero agradecer quem está aqui nessa live agora, né? E dizer para vocês assim que é um novo projeto que eu estou iniciando, tá? É a primeira live. E eu tenho certeza assim que Deus vai abençoar, né, o meu projeto, assim como o projeto de vida da Aline. Quero agradecer também a Deus, né, em primeiro lugar, porque sem Ele nada disso era possível. E o meu projeto inicial, para que, antes da gente começar, Aline, só para falar rapidinho como é a primeira live, meu projeto inicial é isso, é falar sobre empreendedorismo, sobre educação, aquilo que pode melhorar a nossa vida, tanto no meio do marketing digital, como na nossa vida no cotidiano, e, e apresentar a vocês produtos que vão poder mudar a nossa vida na decorrência do dia a dia, assim como mudou a minha vida e tem mudado constantemente, né? Porque o mundo tá uma loucura, né? Todo dia é uma evolução, é algo novo. Então, assim, a primeira live é sobre dislexia, né? E eu convidei a Aline por quê? A Aline é uma pedagoga muito, muito incrível. Por quê? Quando eu sou amiga da Aline de longas datas, e da igreja lá em Araguaína, e eu lembro que a Aline sempre foi uma pessoa muito, muito dedicada, principalmente aos estudos, sempre. Então, quando veio esse projeto da dislexia, né, vai ter vários outros projetos, mas quando veio esse projeto da dislexia, a Aline foi a primeira pessoa que me veio à mente, porque ela sempre foi uma pessoa muito dedicada aos estudos. Então, Aline, nessa noite a gente vai começar falando sobre a dislexia. Primeiro, a primeira coisa que eu queria te perguntar, que eu sempre tive dúvida, tá? Eu quero te perguntar se a dislexia é uma doença ou outra coisa, que eu não sei o nome. A dislexia é uma doença? Não, na verdade é o seguinte. Boa noite. Queria te agradecer pelo convite, né, de estar aqui. Logo que você começou o seu projeto, já me colocou para iniciar, né? Então a responsabilidade é muita. Muito obrigada por ter me convidado. Então, assim, o que é a dislexia na verdade? Dislexia não é uma doença, ela é um transtorno, né? Transtorno neural que a criança nasce. Então, assim, é um transtorno que vem lá quando a gente nasce, tem uma questão neuropsicossocial que é causada a dislexia. Não tem nada a ver com a questão de ser doente, né? Então, às vezes as pessoas confundem muito a questão de doença com o transtorno neuropsicossocial. Não é uma doença, é um transtorno que a gente nasce, certo? Entendi. Então, assim, eu queria até dar uma prévia para você, é o seguinte, dislexia. O que seria a dislexia na verdade? Esse distúrbio, quando a criança nasce com ele, ela é o quê? Ela é caracterizada com o quê? Com a dificuldade da fala, com a dificuldade da fala, do entendimento das letras. Por exemplo, às vezes a criança ela confunde o R com o M, por exemplo, o M com P.
ou às vezes o T com P. Então, assim, às vezes a criança ela tem essa certa dificuldade na questão da leitura, né, da escrita. Além dela Então, ter dificuldade na escrita, ela então tem você dificuldade. Pode falar. Então, você está me dizendo que a dislexia é uma dificuldade na questão de formação, quando a criança está ali no início da formação, aprendendo as palavras, e um distúrbio nas letras, é isso? No aprendizado Isso, das letras. isso. Então, assim, o que que acontece muitas Mas vezes? E ela é um não distúrbio. consegue formar sílabas, é isso? Não consegue, em relação às sílabas, ao aprendizado da fala, é isso? Ela consegue fazer essa junção de letras, mas ela tem uma certa dificuldade. Então, assim, a questão do nascer. O que é que muitas vezes acontece? Esse transtorno, ele é mais aflorado na criança a partir dos 7 anos, né? Onde a gente vai descobrir mais essa questão da dislexia. Porque, assim, não é algo tão claro quando a criança ela tem 2 anos, assim, quando ela começa a iniciar a vida estudantil dela. É assim, por que que eu te falo isso? Porque é questão da escrita. Então, assim, a criança ela tem uma interação maior com a escrita a partir dos 6 anos, dos 7 anos. Nós vamos ali chegar no segundo ano. Então, assim, é onde nós vamos descobrir essa dificuldade que a criança tem. Ela nasce com esse transtorno, ele pode acontecer de duas formas. Ou a criança ela pode nascer com isso, ou ela pode desenvolver ao longo da vida a partir de um acidente, digamos assim. Às vezes pode acontecer acidente com a criança e ela ter esse retardo na questão da consciência e na questão dessa formação de palavras. Que acontece muito com muitas pessoas, igual é até interessante essa novela que está passando agora às 6 horas da tarde, a vida da gente, né? Tá relatando aquela menina que sofreu um acidente. Ela passou muito tempo desacordada. Então, assim, quando ela acordou, ela teve que reaprender tudo novamente. Ela teve que reaprender a falar, ela teve que reaprender a comer. Então, a mesma coisa acontece com as crianças. E ela pode se dar dessas duas formas. Ou ela pode nascer, que é a parte hereditária, ou ela pode ser adquirida. Entendi. Aline, assim, eu queria contar algo muito breve aqui, né, para enriquecer a nossa live, porque é o seguinte, há uns anos atrás, porque eu terminei meu curso de administração e fiz minha pós em psicanálise. Então, assim, eu não sei de tudo, mas eu tenho noção de algumas coisas, tá? E aí, há uns anos atrás, eu não sabia identificar o certo muitos sinais, né? Igual eu tô te falando, eu não sou aprofundada, é por isso que eu tô te perguntando muitas coisas, até para sanar muitas dúvidas de outras pessoas aqui. Então, há alguns anos atrás, eu percebi que uma determinada filha de uma pessoa que eu conheço tinha dislexia. Mas, como eu não sou profissional da área, não era entendida do assunto profundamente, eu era algo que eu imaginava que seria. E eu cheguei na mãe da criança com todo jeito e falei: olha, eu acho, pelos sinais que eu já vi na fulana de tal, eu acho que ela tem uma leve dislexia. Eu acho que era melhor você levar ela no profissional, porque como ela entrou na escola agora, então seria interessante um ensino diferenciado para ela poder se desenvolver melhor. E aí, essa pessoa não ela não é que ela foi ignorante comigo, mas ela não gostou. Ela disse que não tinha nada a ver, que era porque os professores não davam aula direito e que não tinha nada a ver. Enfim, os anos se passaram e o ano passado essa pessoa falou para mim. Ela falou: olha, Roberta, é, eu realmente deveria ter ido no profissional. Ela não me pediu desculpa, tá? Mas eu percebi que ela ficou um pouco assim, ela pensou assim, não, eu deveria ter escutado a Roberta, né? Assim, pelo menos ter ido no profissional. E ela disse que foi detectado, né? Foi diagnosticada a filha dela, tem dislexia, e
tipo, tá com 14 anos e tá muito atrás, ou seja, e sofre bullying na escola, só ela ficam chacoteando dela. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão do diagnóstico da dislexia. Por que que muitas vezes é tão difícil os pais aceitarem isso, entendeu? Assim, Roberto, a primeira coisa que quando a criança, a mãe, no caso, descobre isso, geralmente acontece muito na questão do ambiente escolar, que é onde a criança tem mais o contato com a escrita e com a fala, que é o desenvolvimento, porque o desenvolvimento da criança acontece ali na escola, na maior parte do Entendi. tempo. Então, assim, as coisas que eu vou te falar aqui são baseadas naquilo que eu convivo, no meu dia a dia da parte da educação. Então, assim, a primeira coisa, os pais têm que aceitar. A gente tem que trabalhar o processo da aceitação. Porque, assim, não adianta eu diagnosticar, digamos assim, como professora, eu fazer o diagnóstico. Porque muitas vezes, o que, que acontece? Eu, como professora, faço o diagnóstico. Levo até o pai, ou a mãe, ou aos dois. E muitas vezes eles não aceitam. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É o processo da aceitação. Porque a partir do momento que eu aceitar, eu vou fazer o quê? Eu vou partir para o tratamento. E muitas vezes os pais eles não aceitam, eles têm essa certa dificuldade de não aceitar, de não entender, meu filho tem, digamos assim, deficiência. Então, assim, eles acham que isso é uma sobrecarga muito grande sobre eles. Então, para que a gente possa ajudar essas crianças e esses pais, tem que ter um trabalho muito efetivo na sala de aula, na escola em si. Então, assim, por isso que a gente conta dentro do ambiente escolar com a equipe de multiprofissionais, que é aquele que é o pediatra, é o psicólogo, é o psicopedagogo, porque nós vamos trabalhar ali com aquela criança o diagnóstico preciso, né? Porque assim, hoje nós trabalhamos em sala de aula, nós temos uma sala muito heterogênea com relação às dificuldades de aprendizagem. Eu vou ter ali uma pessoa que é dislexia, tem dislexia, uma pessoa que é autista, uma pessoa que é hiperativa, que nós vamos trabalhar aqui também a questão do TDAH. Então, assim, eu vou trabalhar com essa diversidade de crianças dentro da minha sala de aula. Então, para que eu consiga atender a maior proporção, a maior quantidade de crianças, eu vou ter que contar com o apoio dos pais. Então, assim, os pais é peça fundamental nesse processo. Não tem como eu, como pai, deixar minha criança lá na escola e pensar que a responsabilidade é só da escola. Não, não funciona assim. Então, assim, eu vou ter o apoio de quem? Eu vou ter o apoio dos pais. Eu tenho que ter o apoio dos pais. Porque, assim, a partir do momento que eu entendo que a minha filha tem algum tipo de problema ou algum tipo de distúrbio, ou até mesmo alguma doença, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o tratamento. Então, assim, tem pais igual assim, eu vejo pessoas que me contam, né, que me relatam, que não aceitou quando era, igual você contou, não aceitou o que a criança Nossa, tinha, não reconheceu. O que aconteceu? A pessoa virou adulta e hoje tem muita dificuldade com relação à aprendizagem, a fazer um vestibular, fazer uma faculdade. Por quê? Porque não foi algo que foi trabalhado com ela lá na primeira infância. Que é lá na educação infantil, que é onde nós vamos trabalhar, ali na parte do saindo da educação infantil para entrar para o ensino fundamental. Não foi trabalhado Aline, isso na criança. Aline, rapidinho, tem uma moça aqui chamada Thalita Araújo que ela colocou assim, mas nem todas as escolas detêm profissional habilitado. O que ela falou me fez lembrar de algo. Há uns anos atrás, eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e aí ela falou assim, não, mas eu tô com um aluno que tem uma certa, não é deficiência que ela me falou, um certo autismo. E aí ela disse que ela não sabia o que fazer porque ele estava muito atrasado e ela não era capacitada para isso, e ela levou isso para a diretora da escola, e a diretora da escola disse que isso era bobeira, foi essa a palavra, que isso era bobeira, que ela poderia fazer outros tipos de exercício com ele, que ele não tinha nada a ver tratar ele diferente dos outros. Então, o que ela falou aí agora, isso acontece muito, né, Aline? Não tem profissional gabaritado para lidar com esses alunos, né? Autistas, dislexos.
Realmente, Roberto, hoje a nossa grande dificuldade na educação é essa falta de preparo, né? Essa falta de capacitação desses profissionais. Porque, assim, eu como professora, eu tenho que ter um olhar muito amplo. Eu não posso ter um olhar micro, eu tenho que ter um olhar macro, né? Igual eu te falei, a minha sala, ela é muito heterogênea. Então, assim, a partir do momento que eu não tenho profissionais capacitados para me ajudar nisso aí, eu vou ter dificuldades lá na frente. É igual a Thalita colocou aí, não temos profissionais capacitados. Hoje em dia, nas escolas municipais, a gente trabalha com a questão dessa equipe multiprofissional. Hoje, as escolas são obrigadas a ter, pelo menos na esfera municipal, estadual e a parte da faculdade tem que ter. Quando você pega lá a Constituição, lá no artigo 205, o que, que ela vai te trazer? Que o Estado ele é obrigado a proporcionar o ensino, né, do início ali, das séries iniciais até, digamos assim, o básico ele tem que proporcionar. E assim, como é que nós vamos trabalhar essa questão de proporcionar essa educação? Ela vai lá do início ao longo da vida. Então, nós, aqui, igual hoje eu estou aqui trabalhando na rede da educação aqui em Porto Nacional. Então, aqui nós temos uma equipe multiprofissional. Geralmente, quando nessas escolas que não tem, hoje é muito raro o município ele não ter essa equipe multiprofissional. Geralmente, em todas as escolas, em todas as esferas municipais, estaduais, o Estado ele é obrigatório proporcionar isso para as escolas. Nós temos uma dificuldade aí nas escolas particulares, que às vezes as escolas particulares ela não tem essa equipe. Geralmente, o que acontece? A escola ali faz o diagnóstico preciso, né? O professor faz, repassa para a diretora. E o que a diretora tem que fazer? Ela tem que recorrer ao pai ou à mãe, aquele responsável pela criança. Então, assim, hoje, já foi essa época, Roberta, de nós não termos essa educação humanizada. Hoje nós trabalhamos muito com educação humanizada. O que é essa questão da educação humanizada? É proporcionar isso para todas as pessoas que estão dentro de uma sala de aula hoje em dia. Então, assim, o Estado, ele não pode ser omisso. Se você está em alguma cidade ou um município, você como pai, você tem a obrigação de exigir, de cobrar. Então, assim, o que muitas vezes acontece? Nós, por não sabermos dos nossos direitos, às vezes a gente fica... Nós não vamos atrás. Por quê? Porque a gente não sabe do direito que a gente tem. Mas a Constituição, ela te garante, ela te proporciona isso, entendeu? O Estado, ele é obrigatório a promover esse tipo de educação nas escolas hoje, nas esferas municipais. Então, assim, se a escola não tem um profissional capacitado, ele é obrigatório ter. Se não tem, o município tem a obrigação de promover. Hoje em dia, raras vezes você vai encontrar um município que não tem isso, que não promove. Eu já trabalhei no município de Araguaína, de Gurupi, hoje eu estou aqui em Porto Nacional. Em todos eles, eu me deparei com esse tipo de situação e de questionamento que tu está me fazendo. Em todos eles, eu tive equipes multiprofissionais que me ajudassem na minha sala de aula. Por exemplo, eu já trabalhei com alunos autistas. Essas equipes multi o que você falou? Multiprofissionais. Multiprofissionais, elas são meio que estagiárias suas, como é que é? Ou são professoras, pedagogas? Ou é uma equipe? É uma equipe que atua na Secretaria de Educação. Então, ela está ali para atender toda a rede do município. Pois é, agora, por exemplo, se igual você e a sua equipe, tem 2 alunos na sala que são dislexos. Então, eles vão acompanhar os outros alunos, mas vai ter um material diferenciado, é isso? Isso, aí onde a gente... Exatamente, Roberta, aí onde é que entra a questão do diagnóstico preciso. Eu vou fazer o diagnóstico, vou encaminhar o parecer desse aluno para a equipe multiprofissional da Secretaria da Educação. Então, é o professor, a pedagoga que faz o diagnóstico, é isso? Isso, geralmente, na maioria das vezes, é isso que acontece. No município, por exemplo, quando a mãe ela não tem essa percepção, que na maioria das vezes acontece, é o professor que faz esse diagnóstico preciso, o professor, juntamente, né, com os pais, por exemplo, eu como professor, eu diagnostiquei que o meu aluno ele tem dislexia.
vou procurar o pai, vou sentar com o pai, vou conversar com os dois, vou informar, passar a situação. Aí é onde entra a questão da aceitação, né? Que a gente fala para o pai que a gente tem uma equipe multiprofissional que vai dar, tá dando suporte. Então, assim, quando o pai ele aceita, o que que acontece? A gente encaminha o pai e a criança para essa equipe fazer todo um levantamento. Por exemplo, eu não posso só ter o meu parecer como pedagoga na sala de aula de que o aluno é dislexo. Não, essa criança aqui é dislexa. O que que acontece? Depois do diagnóstico, que o pai aceita, que passa para a equipe multiprofissional, o que que eles vão fazer? Eles vão pegar ali o psicólogo, o neurologista, né? Que a gente vai trabalhar a questão aí do cérebro, a questão do pediatra. Para quê? Que nós vamos trabalhar com essa equipe toda? Para a gente poder descartar todas as possibilidades de ter outro tipo de problema que a criança possa enfrentar naquele momento. Então, assim, aí o que que acontece? Depois desse diagnóstico que realmente comprovou que a criança é dislexa, aí de lá vem o parecer. Aí a gente faz o seguinte, aí eles passam pra gente, aí nós vamos começar a trabalhar com essa criança em cima da dificuldade dela. Aí eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com atividades diferenciadas. Por exemplo, ano passado eu tive um aluno autista. Esse aluno autista, ele já veio com um parecer para mim, né? Que a gente fala que tem que ter o laudo. Se a criança não tiver laudo, geralmente ela tem essa dificuldade de ter esse respaldo dessa equipe multiprofissional. Então, assim, quando a criança tem laudo, ó, nas séries iniciais ali do ensino fundamental e também na educação infantil, ela tem direito a uma pessoa para ajudar, para acompanhar, né? Uma pessoa especificamente só para ficar com ela. A pessoa tem que estar lá, que chama-se ajudadora. Mas a criança fica, como é que eu vou dizer, fica junto com os outros alunos ou ela tem a educação separada? Fica junto com os outros. Assim, Roberta, hoje, é igual eu te falei, nós temos uma educação humanizada. Foi-se a época de ter a questão da criança que tem algum transtorno ou alguma deficiência, ela ficar afastada dos outros. Hoje nós trabalhamos com a questão da socialização, né? Da questão da criança que tem algum transtorno está engajada dentro da sala de aula com as outras crianças, que é a palavra que chama-se inclusão. Eu vou estar incluindo essa criança dentro da sala de aula. Hoje em dia, nós não temos mais como ter essas crianças que têm esse tipo de transtorno fora da sala de aula. Não tem para que isso. Como que eu vou ter hoje uma educação inclusiva se eu, como professor, excluo esse aluno? Eu não posso fazer isso. Eu, como professora, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer esse aluno para os outros. Que a gente vai estar trabalhando na questão da inclusão social, da inclusão com os outros alunos. Para quê? Para a gente poder até evitar da parte do bullying, né? A questão da dificuldade das outras crianças aceitarem. O ano passado mesmo eu tive uma experiência bacana. No início do ano, como a pandemia só começou em março, né? Nós trabalhamos aqui janeiro e fevereiro e a metade de março. Então, o que que eu estava fazendo? Meu aluno, ele era autista. O que que eu fazia muito? Além dele ter essa pessoa que ficava com ele o tempo inteiro ali na sala, ajudando, acompanhando, eu fazia com que os outros alunos faziam rodízio para ajudar ele também. Para quê? Para que eu pudesse promover essa questão da igualdade ali, da inclusão social com esse aluno ali na sala de aula. Então, eu tive um retorno bacana com esse aluno. Porque o que que aconteceu? Chegou um certo momento que todas as crianças queriam estar com o Davi. Queria ajudar o Davi na dificuldade dele. Então, assim, quando eu tenho essa visão, ou outro professor tem esse tipo de visão, a gente está promovendo ali o quê? A inclusão social, a inclusão dessa criança na sala de aula. Antigamente, nós tínhamos aí as APAES, né? Ainda temos que faz trabalho assim fantástico com isso. Então, assim, antes, o que acontecia? As crianças, elas ficavam só disponíveis só nesses lugares. E hoje não. O que aconteceu? A maioria dessas crianças hoje, elas isso trouxeram para a sala de aula. Para quê? Para promover esse tipo de inclusão. Porque como que eu vou trabalhar com uma educação igualitária sendo que eu não promovo a inclusão dentro da sala de aula? Não tem como, não tem condição. Verdade. Eu não sei se eu fui clara contigo, mas Não, geralmente funciona assim, né? não, eu entendi.
Aline, para a gente andar rapidinho, né? Porque já está tarde, eu queria te fazer as perguntas, né, que o pessoal mandou. Eu acho que pelas perguntas já vai esclarecer muitas coisas, porque as perguntas eu achei Sim. maravilhosas. Assim. Achei as perguntas assim maravilhosas. Assim. É bom que vai sanar muitas nossas dúvidas. Então, a primeira diz assim: como lidar com uma pessoa que tem essa doença? Só que a Aline, no início da live, já disse que não é uma doença, né, Aline? É um distúrbio, Não, isso. É né? um distúrbio neurológico. Isso. Então, a primeira pergunta é: como lidar com uma pessoa que tem esse distúrbio da dislexia? É muito simples, Roberto, eu trabalhar com uma criança que tem esse tipo de distúrbio. O que eu vou fazer ali? Pelo menos na sala de aula ali, eu vou trabalhar com ele. Eu vou tentar trabalhar a questão da escrita. Eu vou trabalhar a questão da leitura, que é onde eu vejo Aline, a dificuldade. mas, por exemplo, esse é o tratamento no caso seu, que está ali como tutora dele, como educadora, enfim. Sim. Mas, por exemplo, é, a gente, por exemplo, como que a gente vai lidar com uma pessoa dislexa? Ela tem algum problema a mais ou é só a questão de formação de palavras, do aprendizado? Ou ela é normal, vamos dizer assim? Assim, geralmente é mais a questão da escrita mesmo, a questão da escrita, da fala, e nós vamos trabalhar ali que o pai, ele como mais tutor, né, o principal tutor dessa criança, vai trabalhar com ele. É igual às vezes assim, o que eu oriento os pais a fazerem? A trabalhar a questão da leitura, né, de pequenos textos com essa criança, a questão do som das palavras, né? Quando eu tenho ali o P com B, muitas vezes a criança ela confunde o P com B. Então, assim, eu vou trabalhar ali a questão da diferença do P com B com a criança. Eu vou orientar o meu pai a trabalhar, o pai ou a mãe dessa criança, a trabalhar dessa forma com essa criança. Eu não posso fechar os olhos para a dificuldade dessa criança. Eu não posso, tadinho do meu filho, eu não vou pegar, eu não vou trabalhar com ele como os outros Assim, trabalham e e tal. outra coisa, assim, complementando o que você está dizendo, nós como pais, né, principalmente mães, a gente tem que tomar muito cuidado a forma que a gente leva essa primeira infância, essa educação dos nossos filhos, né? Eu tenho um filho de 2 anos em casa e eu tenho vivido muito isso, essa questão da educação, de ensinar. Então, você falando aí agora, eu lembrei que essa pessoa que eu te contei no início, que eu falei que achava que a criança tinha dislexia, para ela levar em alguém gabaritado, para saber se realmente tinha, eu lembro a criança tentando formar, sabe, as vogais, o alfabeto, as letras, e ela chamando ela de burra. Meu Deus, essa menina nunca aprende, essa menina é burra, Roberto. Será que você não entende que essa menina então, assim, isso é muito sério, que causa, né, ao longo da vida dessa pessoa, você ouvir a sua mãe te dizendo isso. Isso é muito sério, né? Então, os pais têm que estar muito cientes disso. É muito sério, Roberto. E o que acarreta geralmente? A questão da baixa autoestima na criança, a questão da introspecção. A criança ela é muito para dentro, né? Introspectivo, é verdade. Ela não tem aquela questão, aquela parte ali de estar interagindo com os colegas. Chega um ponto que ela entende que ela pega aquilo ali. Porque, tipo assim, você ouvir isso da sua mãe é muito duro. É Porque forte, assim, poxa, minha mãe dentro da minha casa, se minha mãe acha que eu sou assim, o que os outros lá fora vão pensar? é verdade. Então, assim, geralmente a gente tem essa percepção, né? Porque se os da minha casa me ver assim, como que o É, outro vai me ver? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. É a questão da autoestima da criança. Por quê? Porque, assim, ela vai sofrer bullying, de certa forma, quando as outras crianças vai. avistarem que ela tem esse tipo de dificuldade. Se eu não trazer as outras crianças junto comigo ali para trabalhar com aquela criança, ela vai sofrer um certo tipo de rejeição, um certo tipo de rejeição pelas outras. Então, assim, o pai e a mãe, ele tem que ser um pouco perspicaz, assim, na forma que eu poderia te falar. A gente tem que ser mais minucioso na hora da gente poder trabalhar com essa criança. A dislexia, geralmente, ela é muito vista como uma criança burra, né? Que não aprende, que tem Isso, dificuldade. Então, assim, não é. sobrecarga. A gente tem que ter essa visão mais ampla sobre isso, para quê? Para não chegar a esse ponto de eu taxar a criança como burra, né? Eu não posso taxar uma criança como burra.
burra. Eu tenho que averiguar o fato. Por que ela não escreve? Por que ela não está na mesma proporção que os outros? Né? O que a gente tem que fazer para a gente poder trazer essa criança junto com a gente para estar na mesma proporção? Então, assim, nós como pais, a gente tem que ter uma visão mais flexível com relação a isso. A gente tem que ser mais flexível à criança. Eu não posso ver minha criança que tem dificuldade como burra. Eu tenho que detectar o problema dela, a dificuldade, o distúrbio, a própria doença em si que ela tiver, que não seja dislexia como distúrbio, ou um outro tipo de dificuldade que ela tenha, como burra. Né? Eu não posso fechar os olhos. Verdade. Eu tenho que tentar trabalhar e ajudar. Outra pergunta que eu achei muito interessante é se tem graus diferentes da dislexia. Na verdade, não. Na verdade, o grau da dislexia, ela não tem graus de diferença. Qual é a diferença? O grau da diferença. É eu fazer a detecção dessa dificuldade, né, que a criança tem, desse transtorno que a criança tem, e tentar, se eu descobrir ali no segundo ano ali que ela tem essa dislexia já, o que eu vou fazer? Eu já vou trabalhar, já vou procurar mecanismo de melhoras para que essa criança não possa retroceder. Pelo contrário, que ela possa evoluir. Né? Então, assim, ela não tem grau de dificuldade, não tem um grau, se é o grau 1, se é o grau 2. Se eu já reconheço que ela tem ali, se eu já desculpo, eu já vou trabalhando ali com ela, eu já vou ali trabalhando as letras, o alfabeto, né? Onde eu vou detectar a maior dificuldade que ela tem, se é nos números, quais os números que ela tem, se é com as cores, se é com a questão da lateralidade, da direita, da esquerda. Então, assim, eu vou trabalhando com ela isso daí para que não chegue uma vida adulta, a criança, ela seja... Agora sim, eu não posso fazer saber que a criança tem e não tratar, né? Porque, assim, a dislexia, ela não tem cura, ela tem tratamento. É uma coisa que não tem cura, mas tem um tratamento. Quando eu trato essa dislexia, eu vou chegar um adulto ali que não vou ter tanta dificuldade de fazer um vestibular, eu vou ser um adulto ali que não vou ter muita dificuldade de estar na faculdade, né? Então, assim, a gente descobrindo isso aí, qualquer dificuldade que você tem, se você descobre cedo, você tem uma evolução maior sobre esse tipo de quadro. Geralmente acontece assim. Agora, se você fecha os olhos, aí fica difícil. Então, você já até respondeu a pergunta que era a quinta, né? Que a pessoa perguntou. Então, quanto mais cedo a gente detectar, fazer o diagnóstico, melhor é, porque na realidade não existe grau diferente, né? Na dislexia, o que você quis dizer, aliás, o que você disse. Mas quanto mais cedo detectar, melhor desenvolvimento essa criança vai ser, como jovem, adulto. Isso, mais evolução ela vai ter ao longo da vida dela. Ela não vai sofrer bullying, ela vai. Porque assim, quando a criança, se eu não trato ela ali cedo, o que vai acontecer? Ela vai só o quê? Dificultando. Aí é como se a gente fosse usar aquele termo que as pessoas geralmente usam, empurrar o mal com a barriga, né? Então, assim, a gente não pode empurrar o mal com a barriga. Aqui não tem essa pergunta, mas eu fiquei curiosa agora. Se quando detecta, né, faz o diagnóstico e tal, chega a tomar algum remédio, alguma coisa, ou só ensino mesmo? Não é necessário. Até porque, Roberta, não tem nenhum tipo de exames que a pessoa possa provar, que é algo diagnosticável através de exames de imagem. Não tem necessidade disso e também não tem. Entendeu? Então, assim, qual é o maior exame? É a nossa, né? A nossa visão como pai, como mãe, né? A questão de estar atento na criança, de verificar as dificuldades que ela tem, o transtorno que ela tem, se ela tem, para que possa ser mais cedo tratado. Entendi. Aline, a terceira pergunta é assim: a dislexia e autismo são a mesma coisa? Eu sempre tenho a mesma dúvida. Não é a mesma coisa, são coisas distintas, poderia te falar. O autismo, ele também é um transtorno, mas assim, a dislexia, a questão da dislexia é a escrita, é a fala, né, ali. O autismo não, o autismo, ele é mais ali a questão do relacionamento, né, interpessoal com outras crianças, a dificuldade da fala, tem muita dificuldade na fala, né? Então, assim, são coisas diferentes. De se relacionar, uma criança autista... Quem tem dislexia não tem nenhum problema de relacionamento. Assim, Pode até ter.
Sim, pode até ter nos casos que eu te falei. Se ela não for tratada, se ela sofrer bullying, essas coisas pode até ser. Mas geralmente não tem, não. Não é para ter. Ela tem, mas é bem, bem raro. Se a criança ela não for, Roberta, identificada cedo, ela pode até chegar a ter, mas geralmente não tem, não. Entendi, entendi. Aline, a nossa quarta pergunta que eu achei perfeita também é: o SUS oferta tratamento para crianças com dislexia? Não, porque assim, a questão do SUS, igual eu te falei, a gente trabalha ali na educação já com a promoção do Estado, né? A promoção do Estado que é essa equipe multiprofissional. Então, assim, o SUS, ele não tem essa área que vai trabalhar ali, abranger especificamente. Por exemplo, eu tenho uma criança que ela não tá, que ela não, uma pessoa que não está na escola, né? Então, assim, o que, que vai acontecer? Ela vai ter que procurar um tratamento particular, um apoio ali particular. Geralmente não tem, assim, o SUS, não vai, o SUS trata especificamente da dislexia. Por quê? Porque isso aí é tratado na educação. Na Então, educação, né? é Entendi. algo mais focado para a educação, porque a partir da descoberta do segundo ano, a gente vai direcionar para o especialista vai trabalhar de perto, já vai ter ali um tratamento ali com toda uma equipe toda, né? Então vai ser mais por essa. Até porque no início aí da live eu achei muito interessante essa informação, eu não sabia disso, que as escolas municipais e estaduais parece que estão mais bem preparadas que as particulares, né, para isso, pelo que eu entendi, né? Sim, se você for analisar, Roberto, quando a gente vai estudar esse tipo de assunto, que você vai pesquisar, que você vai procurar conhecer, tem escolas particulares que às vezes nem aceita a criança porque ela é autista. Eu já peguei depoimento de pessoas que a escola não aceitou, que a criança era autista. Então a mãe teve que entrar na justiça para ter e para a escola promover, né? Porque a partir do momento que a criança está lá na sala de aula, a escola ela tem uma certa obrigação de estar ou encaminhando, ou orientando a família, a necessidade, a precisão de estar encaminhando essa criança, ou até mesmo de ter essa equipe. A legislação ela é bem clara quando ela fala sobre a questão das escolas na esfera, né, do Estado, dele ter essa responsabilidade. Ele não abre leque para as escolas particulares, ele não torna isso como obrigatória. Mas a partir do momento que eu estou atuando ali dentro da educação, eu tenho uma certa ligação de promover algo assim, algumas coisas que aos meus olhos, como profissional que não sou da área municipal, que sou da área particular, eu tenho de promover. Se eu promover a educação, certamente eu vou estar o quê? Vou estar me responsabilizando de promover tudo que a educação exigir. Entendi. Aline, e a quinta pergunta é o seguinte: a dislexia não diagnosticada e, consequentemente, tratada pode agravar com o tempo? Eu acho que você já falou isso no início, né? Não, ela geralmente ela não tende a se agravar, não. A gente vai trabalhando ela ali, ela não vai ter assim um diagnóstico de agravamento para frente. Se eu trato ela ali na educação fundamental, se eu tenho ali uma criança que é diagnosticada, que é amparada pela mãe e pelo pai, e pela equipe multiprofissional da escola, tá tudo certo. A tendência dela é o quê? Ela progredir. Até porque, Roberto, essa questão desse transtorno psicossocial que essa psiconeural que essa criança tem, ela não, tipo assim, ela não deixa de fazer com que a criança se destaque em outras áreas. Porque tem criança que tem o quê? Tem dislexia, mas a criança, elas são pessoas formadas em arquitetura, que trabalham super É bem. igual de Isso manhã, dá né? muito. Nos stories que eu coloquei, né? Eu não sabia nem que eu descobri agora à noite que o Tom Cruise tem dislexia, eu não sabia. Albert Einstein, Pablo Picasso, são grandes nomes, né, da nossa civilização que tem dislexia. Então, isso realmente é o que você acabou de falar, né? Se destaca em outras áreas e são grandes nomes, né? Isso, então assim, são pessoas que vão se sobressair em outras coisas, não Outras é porque coisas. a criança, ela não tem facilidade, digamos assim, com a escrita, com a fala,
que eu vou, né? Eu não vou olhar, vou ter um outro olhar para essa criança. Então, assim, geralmente essas crianças que têm esse transtorno, ela é super, assim, digamos assim, é excesso de inteligência em outras áreas extremamente, é muito aguçado. A Marcela, ela tá até aí na live, a filha dela, ela tem autista, ela é autista. Só que se você vê, a menina fala inglês mais do que muitas pessoas que são que têm o conhecimento do Quantos anos, inglês. Aline? Quantos anos? Eu acho que ela deve ter. Marcela, se tu tiver aí, responde para ela aí quantos anos ela tem. Eu acho que hoje a Elisa ela deve ter ali em torno de uns 5 anos por aí. Eu não sei se a Marcela tá aí ainda, mas se ela tiver, eu queria que ela respondesse aí a idade dela. Mas a Elisa, ela deve ter ali em torno ali de uns 5, 6 anos. Ela não tem mais Fala que isso, não. E ela é extremamente inteligente. Se tu parar para conversar com ela é assim, é uma inteligência assim fora do comum, né? Por quê? Porque ela tem um autismo, que a mãe dela trata muito bem, né? Ela tem todo um de seis aparato com anos. relação a isso. De 6 anos, ela E respondendo. ela respondeu, ele tem 6 anos. Então, assim, tem todo. A Marcela trabalha, tem sérias coisas assim que a Marcela faz com ela e que ela é muito inteligente, ela se sobressai assim de uma forma em outras coisas que até a mãe dela fica. Ela fala assim, além eu não sei nem como é que essa menina sabe dessas coisas. E ela descobre tudo. Se você der um computador para ela mexer, ela mexe. Se você der um celular para ela, ela mexe. Então, assim, são crianças extremamente inteligentes. Aline, então, é assim, tudo isso que a gente acabou de falar vai bater na tecla o tanto que os tutores, os pais, são importantes nesse início de aprendizagem da criança, né? O tanto que é Sim, importante. eu acho assim, Roberta, escola, ela não tem como trabalhar se não tiver família. É uma ponte, né? Nós temos ali uma via de mão dupla, é família e escola. Se eu tenho ali a família e a escola, a tendência o que que é? É a criança ela ter um bom desenvolvimento. Então, assim, a diferença, para você ver o tanto que são as coisas, quando você pega uma criança que ela é acompanhada pelo pai em casa e uma criança que ela não é acompanhada pelos pais em casa, você vê, assim, a diferença é assustadora. Porque o Verdade. desenvolvimento da criança que tem o apoio da mãe, que tem a ajuda do pai, da mãe ali, é tão grande, a criança ela se desenvolve assim, ó, de uma forma assim que você fica encantada com o que ela faz. Agora, se ela não tem esse apoio em casa, a tendência geralmente não é de assim de evoluir muito. Por quê? Porque eu não tenho o apoio dos pais. Então, assim, são duas pedras fundamentais: educação e família. São duas coisas que não se andam separadas. Aline, isso é tão sério que você acabou de falar sobre família, que eu lembro, quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, eu vivi uma situação na escola. Não era 7, não, é de 8 para 9 anos. Eu vivi uma situação na escola que era o seguinte: em vez dos meus pais, o meu pai principalmente, a minha mãe também, mas o meu pai principalmente, ele sempre assim chegava em casa e queria ver os exercícios, sempre estava bem junto, sabe? E eu lembro que ao invés dos meus pais, tipo, me tratarem, tipo, dizer que eu sou burra, você não sabe isso, você não sabe aquilo e tal, era a minha professora na escola. Eu lembro que quando eu não conseguia soletrar, ela chegou a tal ponto, ela me chamava de burra, e todo mundo na sala ouvia. Eu lembro até hoje a sensação que eu tinha, que a gente se sente tão pequena, se sente humilhada, né? A gente sente que não tem poder de nada, porque ali o professor é uma autoridade, né? E eu muito pequena, e eu lembro que chegou um dia, né? Ela fez isso por vários meses, me chamava de burra, pegava minha cabeça assim, esfregava na folha do caderno, sabe? E eu tinha medo de falar isso para os meus pais, porque assim, a gente quando é criança, a gente fica com medo deles não acreditarem na gente, né? De dizer que é mentira, que a gente. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente é criança. E eu lembro que eu não conseguia falar para os meus pais e tal. E eu lembro que ela tinha umas unhas grandes e ficava tudo marcado assim em mim. Até que um dia eu consegui e falei para minha mãe e para o meu pai. E como eu tô te falando, eles não acreditaram, né? Não, isso aí é coisa de criança, ela tá inventando e tal. Mas
Mãe, você já sabe, né? Coração de mãe. A minha mãe, um belo dia, a minha mãe ficou com isso na cabeça, minha mãe me contando depois, e a minha mãe chegou de surpresa na escola. Ela chegou de surpresa na sala de aula, ela abriu a sala de aula e deu de certo que ela estava esfregando a minha cabeça no livro, ou no caderno, porque eu tinha errado alguma coisa. Nossa, isso foi uma loucura. Minha mãe entrou e me pegou, enfim. Resumindo, quando eu cheguei em casa, eu lembro, meu pai e a minha mãe sentados comigo na mesa, e meu pai me falando, minha filha, você é muito inteligente. Olha, tá aqui, eu vou te ensinar todos os dias. A minha mãe ali do meu lado. Então, assim, eu tô te contando isso, mas isso nunca, nunca, assim, na minha fase adulta, na minha adolescência, isso nunca me abalou. Eu só lembrei agora porque a gente está conversando sobre educação. Mas o que eu quero dizer com essa história que eu estou contando para vocês é o quanto que os pais da gente é importante. Por que que não ficou nada em mim, não me atrapalhou em nada? Porque os meus pais estiveram ali comigo e disseram, não, eu estou aqui com você, eu acredito em você. No início, eles não quiseram acreditar, porque achou que era coisa de criança, né? Então, depois que o evento aconteceu, esse apoio. Eu lembro que depois disso, a diretora foi chamada, teve reunião, enfim. Eu tive um tratamento totalmente diferenciado. A professora me pediu desculpa, me dava aula particular. Então, assim, foi outra coisa. Então, tanto que os pais são importantes, né, assim, para o desenvolvimento escolar, educacional de uma criança, né? Outra coisa, Roberto, é assim, é igual você colocou, é pedra Olha, ó, fundamental. Aline, minha mãe tá aí, ó, ela tá dizendo que eu tava fazendo uma prova de matemática. Até isso ela lembrou. Eu não estou conseguindo ver aqui o que, é que o povo está colocando. Eu acho que está travado o meu aqui. Não estou conseguindo ver nada que o povo está escrevendo aí. Peraí. Deixa eu ver se vai. Agora acho que eu consigo ver. Coloquei uma flor para ver se as conversas sobem, porque não sobe. Então, assim, o que assim, hoje em dia, Roberta, é uma coisa assim, extremamente, igual eu te falei, os pais, eu e você falamos aqui, são peças fundamentais. O que que acontece hoje? Os pais têm que aprender a ouvir mais os filhos. Então, assim, o que está acontecendo Verdade, muito? Os verdade. filhos retratam alguma coisa para os pais não ouvem, né? Nesse processo de pandemia, nós já estamos aí o quê? Praticamente 1 ano e meio de pandemia, né? Que a gente está aí com esse Verdade. negócio aí E as crianças torando em aí casa. em casa. Então, assim, o que está acontecendo? O maior índice de estupro, né? E Nossa. de violência com relação às crianças. Porque muitas vezes não ouve a criança. Tem coisas que realmente é coisa de criança. Você como mãe, você conhece o seu filho, você conhece seu filho, a tendência é essa. Então, assim, quando o seu filho fala alguma coisa para você, mesmo que você, às vezes, naquele momento não acredita, o que, que você tem que fazer? Você tem que investigar. Nós não podemos fechar os nossos olhos para as crianças. A gente tem que ouvir. A gente não pode fechar. Olha, uma coisa que me deixou assim, extremamente chocada foi a morte daquele menino que a mãe dele, mais o padrasto, né? Gente, Tinha aquilo vários ali. sinais, né? Sinais claros. O menino, assim, os sinais estavam gritando na cara do pai, na cara de quem fosse. Então, assim, tava gritante os sinais. E, assim, as pessoas não deram ouvido para a criança. Até o último momento ali que ele teve com o pai dele, que ele não queria ir, entendeu? Então, assim, até o momento ele teve ali, tipo assim, grito de socorro, me socorre, eu não quero ir lá, eu não gosto. A criança vomitou de tanto medo, né? Vomitou, entendeu? Então, assim, os pais, a gente tem que parar de fechar os olhos, a gente tem que parar para ouvir as crianças, entendeu? Então, assim, os pais têm que parar de ser omisso. Os pais, muitas vezes, Alberto, eles são omissos. Omissos na educação dos filhos, omissos na questão do apoio dos filhos, entendeu? O pai, ele tem que ter uma visão mais digamos assim, de dar o apoio ali, de abraçar, de trazer para perto e parar de fechar os olhos. Gente, tantas crianças estão sendo violentadas aí diante dessa pandemia e não são pessoas de fora, não, são pessoas de casa, é o tio, é o pai, é a mãe, entendeu? Porque assim, se for uma pessoa estranha, você é estranho, né? Você até releva, entendeu? Você até digere mais fácil, mas uma pessoa, o seu próprio pai, sua mãe, entendeu? Então, assim, acho que o que mais me doeu mais
Foi a mãe, gente, a mãe. Então, assim, o pai, eu não digo nem tanto, porque não saiu de dentro do pai, saiu de dentro da mãe, gente. Aquilo ali pra mim foi o fim do mundo. Quando eu me deparei que a mãe, né, tava ali do lado daquele cara todo o tempo, e a criança ali sofrendo com tudo ali, Não, e e o fechou os pior, olhos. Aline, e o pior que eu achei foi o vídeo, né, que a babá passou para ela, a criança mancando porque ele tinha batido na criança e ela no shopping. Gente, são coisas assim, até me arrepio quando eu escuto essas coisas assim. Então, assim, a gente tem que parar de fechar os olhos para as crianças. A gente tem que ouvir. Mesmo que você não acredite naquele momento, investiga. O seu papel é investigar. Se a criança te falou que ele está sofrendo algum Ai, tipo de coisa, o adulto, o responsável, tem que fazer o quê? Tem que ir atrás. Tem que investigar, tem que averiguar os fatos. Por quê? Porque quando você vai investigar, você vai comprovar se realmente é verdadeiro, se não é. Então, assim, aí a partir daquele momento que você vê que realmente não é, tudo bem, amém, graças a Deus não é. Mas já pensou se esse pai já tivesse visto isso antes, já tivesse investigado, a partir dos indícios que a criança tinha dado para ele, talvez não poderia ter chegado a esse ponto. Então, assim, chegou a esse ponto por quê? Porque ele simplesmente fechou os olhos. Então, assim, ele não parou para ouvir o filho dele. Se você quer pai, quer mãe, não ouvir o seu filho, quem que vai ouvir? Você, como mãe, como pai, você é responsável. Então, se você tem que se colocar como pai, se você é pai, pois honre como pai. Se você é mãe, seja mãe. Então, assim, é igual eu te falo, muitas vezes o que acontece? O pai deixa a criança lá na escola e tchau. Agora é obrigação da escola, né? Ensinar tudo. Não, a parte da escola é a parte educacional. Nós não somos obrigados a criar os seus filhos. Vocês que são obrigados a criar os filhos de vocês. Nós estamos ali para ensinar matemática, português, né? Que geralmente as pessoas falam por aí. Nós, como pais, como mães, nós somos responsáveis para ensinar valores. A importância do valor, a importância do respeito, a importância do que é família, né? A família, o que é família. Gente, é muito importante a presença da família na vida de uma criança. Se uma criança não tem a presença da família, quem ela é? Para onde que ela vai correr? verdade, Entendeu? Se ela não pode contar com o pai, com a mãe, ela vai contar com quem? Com quem que ela vai verdade. contar? Então, assim, a gente tem que parar de fechar os olhos. A gente tem que dar o apoio que a criança precisa. O professor, ele é o mediador do conhecimento. Então, o professor, ele faz a ponte do conhecimento. Mas ali, essa parte aí é a família é responsável, é o responsável maior pela criança. Olha, eu trabalhei, Roberta, em escolas aí, que chegava às 7 horas da noite, a criança estava lá, o pai não ia buscar a criança. A aula terminava às 5 horas e os pais não iam buscar as crianças ficavam lá às 7 horas. Até 7 horas da noite, você tinha que pedir para o conselho tutelar, pegar a criança, levar na casa do pai, levar na casa da mãe. Entendeu? Então, assim, os pais têm que fique um alerta aqui para os pais, não fechem os olhos para os seus filhos. Se eles te falarem alguma coisa, averigue os fatos primeiro, não feche os olhos, não, abra os olhos de vocês. Estejam mais atentos aos filhos de vocês, dê mais ouvidos, acredite, dê mais credibilidade. A criança mente sim, mas é por isso que eu te falo a importância de averiguar os fatos. A criança te relatou alguma coisa, vai atrás, investiga, né? Não custa nada, gente, investigar não custa nada. A única coisa que vai acontecer é que você vai, se não tiver acontecendo nada, ótimo, maravilha. Agora, se estiver acontecendo, você tem que ir atrás, você tem que estar aqui atrás de socorro, você tem que pedir socorro. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a criança está ali pedindo socorro, me socorre, me ajuda. E as pessoas não têm essa percepção de ajudar, de dar um apoio. Então, assim, o que muitas vezes acontece nas escolas, Roberta? A gente tem muito isso também. Muitas vezes a escola é que faz essa advertência para os pais. Olha, seu filho está assim, assim, assim. Eu já tive crianças que sofriam de violência, chegava na escola com as pernas roxas de tanto apanhar. Então, assim, sofria violência severa. Então, assim, o nosso papel ali da escola, o que é? Passar ali para o conselho tutelar, né? Para pedir o socorro, passar para uma orientadora, para a orientadora dar um apoio, dar um suporte.
Mas assim, poxa vida, você como pai, como mãe, não é capaz de fazer isso? Quem que vai ser? E muitas vezes, Alberto, a escola, ela faz um papel que não é dela. Igual esse papel, não é nosso papel como escola promover isso, não. A gente faz isso, não é nossa obrigação, mas nós, como educadores, nós nos sentimos nessa obrigação. A escola, se ela vê e for omissa, ela é autuada por isso. Então, assim, mesmo nós não sendo obrigadas a fazer isso, a promover isso, se a gente saber disso e fechar os olhos, nós somos autuados por isso. A justiça bate em cima da gente, entendeu? Então, assim, os pais, eles têm que saber o lugar deles, a responsabilidade deles. Se você não é capaz de ser responsável pelo seu filho, pois então não faça. Não faça. Não seja omisso. Pare de ser omisso. A gente tem que parar de ser omisso. Entendeu? Verdade. Então, assim, nós temos que ter um olhar mais voltado, mais humanizado, igual eu te falei, igual o que você sofreu na sua infância. São maus tratos que você sofreu, são traumas que, dependendo da criança, Roberta, ela leva para a vida inteira. A vida Ela chega inteira. na vida, ela chega na vida adulta com aquilo ali, ó. Chega um ponto, se ela sofre aquilo ali na educação infantil, ela chega um ponto que ela não quer mais ir para a escola, ela não tem mais prazer em fazer uma faculdade. Por quê? Poxa vida, se eu sofri lá na minha infância, que era onde eu teria que ter o aconchego, o apoio, né, o suporte, como que vai ser para frente? Como é que vai ser ali os meus anos escolares ali para frente? Né? Então, assim, antigamente as escolas tinham muito isso, né? A gente sofria bullying e não sabia o que era bullying. O bullying, ele, É, ele é uma definição muito nova, digamos assim. É uma definição muito nova, né, que a gente está tendo aí. Então, assim, antigamente as pessoas falam assim, geralmente falam assim, eu sofria isso e tava tudo bem, sem nenhum problema. Né? Às vezes você fala assim, antigamente eu sofria isso e hoje eu não tenho nenhum tipo de transtorno. Então, assim, graças a Deus que você não tem. Mas tem muitas crianças que às vezes sofreu isso e que sofrem de outras coisas hoje, acarretado por algo que ela sofreu lá atrás, que os sintomas que ela tem hoje, ela nem sabe que foi ocasionado por aquilo ali que ela sofreu há alguns anos atrás. Então, assim, é o que? É fechar os olhos para o problema. A gente tem que parar de fechar os olhos para o problema. A gente tem que abrir os olhos para o problema e tentar resolver o problema. verdade. Aline, eu quero te fazer a última pergunta, que é assim: dislexia pode ser confundido com déficit de atenção ou eu posso ter os dois? É algo também que confunde muito, né? Que é o TDA, não é isso? O TDAH. TDA, o TDAH, que é o transtorno de desenvolvimento com relação ao comportamento da criança, né? Então, assim, geralmente são aquelas crianças hiperativas, né? Que as pessoas falam que são crianças teimosas, custosas, geralmente são taxadas assim. Então, assim, são crianças que precisam de serem, que sofrem, é outro tipo de transtorno. O TDAH é outro transtorno, na verdade. A dislexia, ela é uma coisa e o TDAH é outra. Então, assim, a questão da dislexia, a gente trabalha ali com a escrita e com a fala. O TDAH é o comportamento, né? A questão da falta de ficar quieto, de ser uma criança mais calma. Geralmente, uma criança que tem TDAH, ela é mais agitada, ela é uma criança que ela não tem aquela capacidade de sentar, de se concentrar, ela tem Aline, dificuldade de então, concentração. só para a gente entender uma coisa, a dislexia em relação à fala, o autismo é de relacionamento e a TDA, que é o déficit de atenção, é essa questão de comportamento, que é mais Isso. agitado. Ah, que legal! Eu nunca tinha feito essa separação, assim. Achei Eu muito ia, bacana. eu ia distinguir agora, eu ia te fazer essa Pode análise falar, para ti agora no pode falar. final. Então, assim, é igual você colocou, você falou que não, que tinha dificuldade, né, de fazer essa diferença, né? Então, assim, a Não, diferença é essa. Porque o TDAH é a questão do comportamento, daquela criança que ela tem dificuldade em ficar quieta, né? Ter uma maior quantidade de tempo de sentar, de ter aquela nossa, atenção ali, né? A questão da criança ter mais muito atenção, interativa, né? é mais imperativa, que as pessoas chamam de criança teimosa, que assim, muitas vezes de teimosa não tem nada, é um transtorno que a criança tem. E tem que ser também diagnosticada, tem que ser tratada.
Assim, Roberta, tudo que você tem, que você diagnostica no início ou numa fase de iniciação, geralmente a tendência é o quê? É você sanar essa dificuldade ou pelo menos amenizar. Então, assim, o que o TDAH muitas vezes é essa questão do comportamento, Aline, né, que a gente trabalha. deixa eu falar rapidinho. A Jeane Buzelli perguntou, e o atraso na fala? Tem a ver com a dislexia, então, né? Sim, é igual eu te falei, a questão da questão da equipe multidisciplinar. Se a criança ela tem essa dislexia, essa dificuldade na fala, o que a gente tem que trabalhar? Procurar um fonoaudiólogo, né? Nesse caso aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos encaminhar essa criança para a fonoaudióloga, que ela vai trabalhar ali a questão da fala, da dicção da criança, da diferenciação do P para o B, ou das outras coisas também. Porque quando você trabalha ali com a fonoaudióloga, ela vai estar te ajudando a desenvolver melhor a sua dificuldade. Se a criança ela tem essa dificuldade na fala, ela não é que ela vai sanar 100%, mas pelo menos ela vai te ajudar a você não regredir. E ela vai te ajudar a você melhorar a sua fala. Ó, minha prima, ela tinha problema de gagueira, né? Então, assim, a mãe dela diagnosticou isso no início. E o que que aconteceu? Hoje, a Maria Eduarda, ela tem uma vida totalmente diferente. A Maria Eduarda, ela fala normal como todo mundo. A mãe dela fala que fala demais, ela fala demais, fala igual tagarela. Então, assim, foi diagnosticado na infância e hoje ela tem 18 anos, normal, fala normal como todo mundo. Às vezes ela ainda tem um pouquinho, mas é muito pouquinho que ela tem, Porque também entendeu? a gagueira tem muito a ver com essa questão de nervosismo, não é, Aline? Isso, então, assim, geralmente, quando a pessoa que tem gagueira, quando ela fica nervosa, minha irmã, você não entende nada que ela fala. Porque ela começa a falar e a língua vai enrolando, enrolando, e pronto, você não entende nada que a criança fala. Mas, então, assim, a questão da fala é isso. Se tiver a fonoaudióloga, é procurar a pessoa que tem ali a dislexia, se é com a escrita e com a fala, a gente tendo ali o acompanhamento da fonoaudióloga, vai resolver o problema, vai Ó, sanar. você respondeu, aí a Jeane falou aí que ela, como é que ela falou aqui, que ela foi no fono e o fono achou que o problema é na própria língua da criança, né? Pode ser também, né? Pode ser, ó. Tem pessoas que a pronúncia, né? Igual Cebolinha tem, Cebolinha da Turma da Mônica. Se você for pegar a história em quadrinhos ali, o que aconteceu? O Cebolinha ele não foi tratado, ele não teve uma equipe ali para estar ajudando ele. Chegou a vida adulta, ele continuou falando assim, né? Engolindo as letras, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que fazer? É fazer o diagnóstico preciso, é encaminhar para as pessoas específicas, né? Para os profissionais específicos que vão te ajudar. Aline, a minha mãe tá bem aí na live e ela falou, eu deveria ter feito isso com meu filho. Meu irmão, o caçula, ele era muito, muito gago. Hoje ele é um pouquinho, né? Porque acaba que na vida adulta você, como é nervosismo, você consegue controlar isso, é pouco. Mas ele ainda é gago, assim, não muito, sabe? Ele é um grau pequeno, porque na vida adulta ele conseguiu reverter isso. Até porque também ele foi no fonoaudiólogo, eu acho que tem uns 5 anos aí, e ele conseguiu reverter algumas coisas, mas ele poderia ter sido tratado no início, né? Ó, só pra tu ter noção, ele foi no fonoaudiólogo, não foi? O que aconteceu? Ele, hoje, igual tu falou, ele colocou, ele fala hoje, não tem muito, mas ele ainda tem. Entendeu? É. Então, assim, é um distúrbio ali que a criança tem, que ela não resolve 100%, né? Então, assim, ela pode, se você conversar calmamente com ela, você não percebe que ela tem. Não, Mas é verdade, deixa ela ficar nervosa e começar a conversar com você é verdade, numa situação ali de conflito para você ver. é verdade, Ela começa a gaguejar, começa a falar ali rapidamente e já começa a engolir as palavras. é verdade. Aline, aí aqui, nessa sexta pergunta, a pessoa pergunta assim, é possível ter os dois, tipo, o TDAH, né? TDAH? Isso, E a isso. dislexia, é possível ter os dois? O déficit de atenção e a dislexia? É possível sim. E muitas vezes são coisas assim, um pouco, digamos assim, relacionadas. Não vou te dizer que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Porque o TDAH é o comportamento ali, né? A questão da inquietação e a dislexia é a questão da escrita, da fala. Mas são coisas ali
bem assim, peculiares, digamos assim. Os sintomas são peculiares, são diferentes, mas podem sim ocasionar em uma pessoa só, a pessoa ter as duas coisas. Por isso que a gente tem que ter esse olhar atento, por isso que a gente tem que passar para essa equipe multiprofissional, que lá nós vamos trabalhar com todos os profissionais específicos e ali nós vamos fazer o diagnóstico de todos os outros distúrbios que a criança possa vir a ter. O que pode ocasionar, Alberto? Uma criança, você diagnosticar dislexia nela e durante ali, essa equipe multiprofissional fazendo ali a avaliação, ela diagnosticar o TDAH, ela diagnosticar o autismo. Então, assim, posso diagnosticar os dois, uma criança? Posso sim, posso, é possível. Entendi. Porque são coisas Aline, diferentes. entendi. Aline, eu vou aproveitar que está o pessoal aqui na live e vou dizer para vocês que eu estou com um material lá no link na minha bio. Vocês podem clicar lá que tem um material lá com uma infinidade lá, assim, principalmente para os educadores e para os pais. Assim. Meu filho, assim, é muito novo ainda, mas eu acredito que ele não tenha dislexia. Mas eu comprei um kit lá, tem vários kits, né? Tem um lá que se chama Kit Dislexia. Eu achei, depois, Aline, você entra lá para ver, para você ver o tanto que é completo o material. E aí, quem se interessar ou quem quiser, ou algum tutor, educador ou pai, entra lá no link e vocês vão ficar assim maravilhados com o material que tem lá. E eu comprei um material, se chama Kit Dislexia, e é interessante demais, muito bom, principalmente para os pais acompanharem em casa, né, o desenvolvimento, além dos professores na escola, esse acompanhamento em casa. Então, assim, eu queria pedir para vocês, caso alguém se interessar ou quiser dar de presente, entrar lá no link da minha bio, que lá tem vários, assim, tem curso para os pais, né, para melhorar a dicção, principalmente da criança, material de livros, né, para leitura, para pintura, para números. Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar lá no link, pode clicar lá, que tem uma infinidade de material lá sobre dislexia. Viu? Era só isso que eu queria falar. Bom demais, né? Ter um material Aline, disponível é sempre bom. Sim, pode falar. você tem algo assim a acrescentar mais para a gente sobre dislexia? Assim, Alberto, o que eu deixo aqui para acrescentar é que a gente possa ir atrás. Se você ali descobre ali no segundo ano ali o que a criança tem, vamos investigar. Se você vê que a criança tem algum tipo de transtorno ou um tipo de dificuldade de alguma outra coisa, ou se a criança está sofrendo algum tipo de violência em casa, alguma coisa do tipo, vamos investigar. Não vamos fechar os olhos para as crianças. Vamos ter um olhar mais voltado, né, para as crianças, porque a gente, esses dias para trás, a gente estava trabalhando na questão da data lá especial da sexualidade, né, da questão do abuso sexual infantil. Então, assim, a gente tem que ter um olhar mais voltado para as crianças, porque as crianças têm sofrido tanto nessa época de pandemia. O índice de estupro tem sido, assim, assustador. Então, assim, por falta de muitas vezes o quê? Falta desse olhar. A gente tem que ter um olhar mais voltado para as crianças e não achar que o menino é burro ou que o menino não sabe nada, o menino não aprende nada. Ele aprende sim, ele não é burro. Né? Nós, como professores, temos que ter também essa visão, né? Porque, assim, a criança, ela está na escola é para ela aprender. Eu, como professora, eu não estou lá, não é para oprimir o meu aluno, eu não estou lá, não é para mim poder apontar o dedo, pegar a cabeça dele, esfregar no livro, né? Dizer para ele que ele é burro. Não, eu, como professor, eu tenho que incentivar. Olha, é por aqui, você é capaz, você pode. Né? A gente trabalhar com isso aí, trabalhar com a família, fazer um trabalho mais, ou também a escola fazer um trabalho voltado mais com a família, trazer essa família para dentro da escola, né? Mostrar para ela que o caminho é o que? É trabalhar junto com a escola, é apoiar a escola, é os pais trabalhar com o apoio da escola e a escola com o apoio dos pais. Porque só assim a gente vai ter uma educação mais inclusiva, uma educação mais libertadora. Essa questão da educação opressora já foi-se a época da educação ela ser opressora, dela oprimir o aluno, né?
da educação só jogar informações no aluno. Nós temos hoje uma educação mais humanizada, uma educação mais libertadora. Nós, como profissionais da educação, a gente tem que aprender a ouvir. Como que eu vou formar um aluno crítico se eu não de mente crítica se eu não tenho a capacidade de ouvir o meu aluno, de entender o ponto, a visão dele, de um ponto de vista dele, eu tenho que ter essa visão. Eu não posso pensar que eu, como professor, ou o pai, como pai, ele é o dono da verdade. Não, nós não somos o dono da verdade, a gente tem que ouvir os nossos alunos. Nós não somos os donos da verdade, a nossa verdade não é única. A educação ela está aí para dar o apoio, a educação está aí para poder ajudar, a educação ela está aí para dar ali a mão ali, para ser mediadora no conhecimento, né? Até na questão da formação do caráter, a gente sai da nossa linha ali de educação, de ensino, e também entra na parte ali educacional ali, da questão da formação do caráter do aluno. Então, assim, eu diagnosticar que o meu aluno, o meu filho tem dislexia, ou que ele tem autismo, ou que ele tem TDAH, ou que ele tem qualquer outro tipo de distúrbio, eu tenho sim que ouvir, eu tenho sim que diagnosticar, eu tenho sim que pedir ajuda, eu tenho que entender que tem, eu tenho que aceitar, eu não posso ser omisso, né? Muitas vezes os Até pais, eles porque, são Aline, omissos. essa questão de aceitar, assim, eu gostei muito, muito mesmo, assim, dessa live, porque é algo que eu nunca tinha conseguido entender, eu entendi hoje, assim, que a dislexia, ela não é uma doença, né? Não tem essa questão de querer aceitar, é algo assim, me desculpe a palavra, mas é algo natural, assim, você vai levar para a escola, vai ter um atendimento diferenciado, porque você tem que ensinar a criança como é que eu vou te dizer, um atendimento melhorado, né, a mais do que os outros alunos, e ela não tem uma doença, ela não tem lepra, ela é uma criança como outra qualquer, só que você vai ter uma atenção maior para poder ensinar as letras para ela, o aprendizado. Sim. Então, por isso que eu te falo que a gente tem que ter uma educação mais humanizada, os pais têm que ter isso. E popularizar mais. Porque, igual eu tô te falando, há 8 anos atrás, quando eu falei isso, não, minha filha não é doente, minha filha, isso não é doença, dislexia não é doença, né? Olha, o que que acontece, Roberto? É igual eu te falo a questão do fechar os olhos, né? O pai ali não aceitar. Por que é ponto primordial ali o pai aceitar que a criança ela tem algum tipo de transtorno? Para não chegar numa fase adulta, a criança ser uma criança introspectiva, uma criança Claro, que tenha baixa autoestima, claro. que tá ali na cabeça dela que ela não consegue, que ela não dá conta. Por quê? Por que que eu te falo isso? Porque eu conheço um caso que hoje o menino tem, tem 18 anos, quase 19 anos aí, e ele tem autismo, o pai dele não aceitou quando ele reconheceu que a mãe dele reconheceu que ele tinha autismo, não tratou. Aí agora, depois de adulto, vai ter que passar por todo o procedimento do tratamento, sendo que era uma coisa que ele já poderia estar tratando. Perfeito, E né? que, exato, e que assim, é uma criança que fica ali no canto dele ali, hoje tornou um jovem que é totalmente, digamos assim, incapaz de interagir com o outro, de ter uma interação social como deveria ter, não tem. Por quê? Porque ele não foi trabalhado isso lá na infância dele, lá atrás. Então, assim, se tivesse se trabalhado com ele lá atrás, talvez hoje isso não influenciasse tanto no comportamento dele hoje. Então, assim, a gente tem que parar com isso, a gente tem que aprender a aceitar. Se tem, vamos tratar. Por que eu não vou tratar? Por que eu vejo que o meu filho não tem? Ele não é melhor do que ninguém. Se ele tiver dificuldade, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tratar. A gente tem que parar de ter essa visão de que eu não vou aceitar que meu filho não é doente, meu filho não é normal. O povo tem mania de falar que o filho não é normal, né? Quando tem algum transtorno psicológico. Não é normal, não é burro, não dá conta. Dá sim. Nós como profissionais da educação, como pai, como mãe, a gente tem que incentivar, dar conta sim, você pode, você é capaz, vamos tratar, você vai melhorar, entendeu? A gente tem que colocar para as crianças que elas vão melhorar. Então, a partir do momento que a gente tiver essa visão de melhorar, de colocar isso nessas crianças, Roberto, nós vamos ter uma criança que vai ter capacidade de socializar melhor, nós vamos ter umas crianças mais humanizadas, nós vamos ter uma criança ali
que vai aceitar a diferença do outro, porque o outro tem dislexia ou porque o E outro a tem criança, autismo. e a criança hoje é a nossa sociedade de amanhã, né? Então, Exatamente o que é que nós hoje estamos plantando das nossas crianças para o futuro, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender isso. Qual é o tipo de sociedade que a gente quer ter para o futuro? Qual é o tipo de sociedade que nós estamos formando? Né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão crítica. E a gente também tem que aceitar a visão crítica do nosso aluno, partindo do pressuposto que ele também tem uma visão crítica sobre as coisas. Eu ouvi, eu tenho que aprender a ouvir. Entendeu? Então, assim, eu não posso chegar na minha sala de aula, ou você, como mãe, como pai, só olha assim, você é obrigada a fazer assim, que tem que ser assim, que vai ser assim, que vai morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não é assim. Não é assim, não vou morrer assim, você também não vai. Se você nasceu com a dificuldade, nós vamos tratar assim, porque eu sou responsável por você, você está sobre a minha responsabilidade, nós vamos fazer sim, nós vamos melhorar juntos, vamos trabalhar e assim nós vamos evoluir, nós vamos evoluir. Então, assim, é igual a Marcela colocou aí, tratamento precoce. Quando eu tenho um tratamento precoce, eu vou ter o quê? Vou ter uma criança que ela vai evoluir, que ela vai trabalhar como as outras. Ela não vai ter essa questão de que, porque ela é autista, ela não dá conta. Por que ela não dá conta? Porque ela tem autismo? Ela dá conta sim. Tem crianças, para você ter uma noção, Roberto, crianças que são autistas, que muitas vezes se sobressaem mais que as outras, que não tem nenhum outro tipo de transtorno neuropsicossocial. Então, assim, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar de fechar os meus olhos para isso. Tenho que encarar. Se tem, eu como pai, como mãe, vamos tratar. Tem tratamento. Então, assim, o tratamento precoce, como a Marcela colocou aí, ele é o ponto de partida. Ele é aquilo que vai te ajudar a fazer com que o seu filho seja a sociedade do futuro, seja um presidente do futuro. Né? Hoje, antigamente, a gente não via um autista ser advogado, um autista ser médico. Eu acho tão interessante aquela série que tem do Doctor lá, né? Que o cara é o melhor médico e o cara é autista. Então, assim, o autismo não fez com que ele não fosse um bom médico. Eu vi esses dias atrás, na reportagem, uma criança que ela é. Uma criança não, hoje ela é adulta, ela é autista e ela passou na. Eu não sei se foi aqui no Tocantins, mas ela passou na faculdade de medicina, na federal. Então, assim, ela é menos incapaz do que o outro? Não. Por isso que a questão do tratamento precoce, quando você faz um tratamento precoce, você não restringe a sua criança. Pelo contrário, você amplia a visão dela. Quando você amplia a visão dela, ela vai embora. Ela não tem para onde ser uma criança Aline, ruim. resumindo, os tutores e pais são primordiais nesse, para não dizer o centro de todo esse movimento, né? Para que a criança se sobressaia. Os pais são primordiais, né? Isso é muito importante. É o canal. O canal é quem? É pais e educação. E educação e os pais. Aline, olha, vamos finalizar nossa live. Eu estou muito feliz do pessoal que ficou aqui, pelo apoio de todo mundo. Eu quero dizer para você que tudo isso que você passou hoje para mim, para a gente aqui, me abriu muito a mente, porque eu já tinha estudado, né, sobre dislexia, sabia um pouco, mas eu nunca tinha entendido ao certo dislexia, autismo, déficit de atenção. Eu nunca tinha entendido. Hoje eu entendi, eu acredito que o pessoal que está aqui também, acredito que tenha sido muito esclarecedor, gostei demais. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, principalmente a Aline, tá? Ela é uma profissional, assim, igual eu falei para vocês, eu sempre vi a Aline muito dedicada. Na hora que eu veio essa live, já veio o nome dela na minha mente, porque eu sei o tanto que ela é capaz, né? O tanto que ela tem experiência. E dizer para vocês que se alguém se interessar no material, vai no link lá na minha bio, pode clicar lá, que lá tem um material extenso, assim, quem quiser dar de presente, quem quiser comprar, quem quiser, quem for tutor, educador e quiser comprar, fique à vontade. Qualquer coisa é só me chamar no privado, mas lá tem tudo. Vocês clicam no link e pode comprar o material para poder auxiliar, né? E
Aline, você quer dizer as palavras finais aí para a gente finalizar a nossa live? Maravilhosa. Não, só queria agradecer pelo convite, espero ter pelo menos sanado algumas das dúvidas, né? Que às vezes a gente fica ali na insegurança de que vai conseguir sanar as dúvidas de todo mundo ou que não. Então, assim, espero ter contribuído por alguma coisa para vocês, para você ou para os outros pais que estão aí. Agradecer às minhas amigas que entraram aí, que eu vi que bastante delas entraram aí. Então, assim, obrigada pela oportunidade, obrigada por ter pensado em mim quando você que veio na sua mente. Espero ter alcançado as suas expectativas. Porque às vezes a gente coloca tanta expectativa em cima de alguém, às vezes a pessoa não, né? Então, assim, espero ter contribuído com Aline, você. vamos tirar uma live, vamos tirar uma live, vamos tirar um print agora da nossa live sorrindo, né, pra gente postar. Tira, meu irmão, a selfie aí. 1, 2, Peraí. 3, vai lá. 1, 2, Vai. 3 e... Tirou? Tirei. Pessoal, ó, beijo. A nossa próxima live, falar com o pessoal aqui, a nossa próxima live vai ser surpresa, ainda vou soltar o nome, vai ser uma pessoa muito legal, assim, uma profissional maravilhosa. E Deus abençoe vocês, bom fim de semana, até mais. Tchau, Aline. Tchau, fique com Deus. Boa Obrigada. noite. Boa noite.